Olá, estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. A Igreja Vida em Cristo tem o prazer de oferecer esse vídeo. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua fé. Coisas que Deus trouxe de volta lá 500 anos atrás e que hoje nós fazemos bem em relembrar. Seja abençoado por esse tempo, em nome de Jesus. Para que Martinho Lutero fizesse a reforma, né? Não foi ele sozinho que bolou isso, né? Outros teólogos, outros pensadores, né? Também junto ali. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso. Vamos abrir, quem trouxe a Bíblia vai passar ali, se quiser abrir, João 1, tá? Para lá, né? Atrás. Sumiu o negócio, ó. Agora sim. Achei, ó. João 1, 15 ao 18, né? Fala assim: João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Um outro texto, que é o texto base, né, desse tema, que é Efésios 2, de 1 a 9. Diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Pois vocês não são salvos pela graça, vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nesses dois textos, Paulo aí, João falando, né, no outro Paulo, João está dizendo que antes da revelação, antes de Jesus vir, a revelação tinha vindo por meio de quem? Por meio de Moisés, em tábuas de pedra. E agora, nesses últimos dias, o Senhor se revelou a nós através da sua graciosa bondade em carne. Jesus foi essa revelação, é chegado à plenitude da graça, graça sobre graça. Então nós vivemos no tempo da graça e não no tempo da lei. No texto de Paulo ali, ele nos mostra, né, um contraste, um grande contraste entre a nossa vida antes de conhecer a Cristo e a vida depois que conhecemos a Cristo. Uma vida daquele que está debaixo da ordem desse mundo, do sistema mundano, e daquele que é liberto pelo dom de Deus. Qual que é o dom de Deus? A salvação. E a salvação pela graça. Essa salvação pela graça, ela nos permite entrar no reino de Deus, na família de Deus. E esse reino de Deus, ele não consiste, como diz lá em Romanos, né, Paulo diz, não consiste em comida nem bebida, mas é um reino de paz, alegria, justiça e alegria no Espírito Santo. E então tudo isso, né, foi dado
por quem? Por Jesus a nós, um presente, né? Então, a graça de Deus foi derramada a nós e nos trouxe salvação. Vamos passar um pouquinho aí para um pouquinho de história. Em 1996, aconteceu nos Estados Unidos uma declaração chamada Declaração de Cambridge, uma conferência que foi realizada, juntou ali em torno de 120 pessoas, entre elas pastores, teólogos, professores, e essa conferência teve um objetivo. E qual foi o objetivo dela? Primeiro, chamar a igreja evangélica para reafirmar suas confissões históricas e retornar aos princípios teológicos da Reforma, que são expressos de forma resumida nos 5 solas, né? Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide, Soli Dei Gloria, e dos quais a gente vai tratar nesse mês, né? São aqueles 5 pontos ali. Vocês estão conseguindo ler? Dá, né, para ler tranquilo? E hoje nós vamos tratar do Sola Gratia, né? Sola Gratia, assim como Martinho Lutero disse, né? Somente a graça, né? O artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai, né? Então é muito importante esse estudo da graça, é muito importante. Vocês venham prestar atenção hoje e para a gente entender junto, né? O que é essa Sola Gratia, né? Uma definição no dicionário, né? Dádiva, favor que por liberalidade se concede a um inferior, mercê, né? No hebraico e no grego, a palavra, aí essas palavras aí eu não sei falar direito, diz bondade, favor, e também denota no sentido assim, de que um favor assim, de que o mais forte vem em favor do mais fraco. É um superior, alguém de posição superior, favorecendo alguém desprovido de qualquer graça, de qualquer misericórdia. Isso no hebraico tem um significado bem profundo, né? Também ali amar profundamente, ter misericórdia, ser compassivo, tudo isso tem a ver com graça. No grego, eu peguei só a palavra charis, existem outras palavras que derivam dessa daí, né? Se a gente pegar que nem dons, carismatas, né? Que vem de dons, dom da graça, que é o dons espirituais, eucaristia, né? Que é a questão da comunhão, também vem no sentido de ceia, né? Da ceia do Senhor e da comunhão, mas eu peguei esse termo charis, que é o que define graça, a palavra graça, né? No grego aí, a palavra charis tem quase o mesmo sentido, que também é bondade, favor imerecido, misericórdia que vem de Deus, presente, né? Alguns textos que usam essas palavras. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6:8. Então essa palavra graça aí, é aquela palavra em hebraico ali, Shem, tá? Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força, teu servo, e salva o filho da tua serva. Salmo 86, 15 a 16. Então todas essas palavras grifadas têm a ver com graça no Antigo Testamento. Tá? Um favor que a gente não merece. No Novo Testamento, a gente leu, né, Efésios 2:8, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e não vem de vocês, é um dom de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus, Romanos 3:24. Então essas duas palavras aí grifadas são charis, tá? Em grego. Beleza? Então, tranquilo? Porque é importante voltarmos aos pilares da reforma protestante para estudar elas, né? E principalmente estudar a Sola Gratia. A declaração de Cambridge, que a gente viu ali, diz que há uma erosão na mensagem de salvação.
E como Franklin Ferreira diz no livro dele lá, Os Pilares da Fé, que é o livro, né, que a gente está usando aí como base, ele diz assim que ninguém precisa ter muito discernimento para perceber que há uma erosão na mensagem da salvação. E o que é uma erosão, né? Erosão é um buraco, a terra está ali de boa, aí de repente começa um buraquinho, outro, vai indo, vai aumentando, e não é algo que acontece do dia para a noite. É um processo, né? Que nem o deserto do Alemão ali, a gente não sabe quanto tempo demorou para causar aquela erosão, né? E há uma erosão na mensagem de salvação, afirma a declaração de Cambridge. E essa erosão, né, nós vamos ler aí, que eles citaram na declaração deles, diz assim: a confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Esta falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade, desde aqueles que transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores, e aqueles que tratam a fé cristã como verdadeira simplesmente porque funciona. Então, aqui é a erosão da mensagem, né, dizendo que transformaram o evangelho num produto vendável, a confiança no homem, né, na natureza decaída, e isso faz o quê? Né? Isso faz calar a doutrina da justificação, a despeito dos compromissos oficiais de nossas igrejas. A graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Então, o que causa, né? Esqueci de mudar lá. Essa é a causa da erosão, né? A erosão faz isso com a doutrina da graça, né? Ela cala a doutrina da graça, e a doutrina da graça, na verdade, é ao contrário do que essa erosão fala, tá? E graça é a palavra, talvez a palavra mais usada no meio evangélico. Não sei se vocês percebem isso, mas todo lugar que você ouve, se você está no meio cristão, você vai ouvir falar de graça em algum momento. Seja numa música, seja num livro, seja alguma pessoa pregando ou falando, né? A graça está nos nossos pensamentos, está no nosso modo de agir também. Às vezes nós falamos, né, graças a Deus, né, no popular, né? Então graça está todo momento, a gente está ouvindo essa palavra. E também é uma palavra muito usada na Bíblia, no Novo Testamento. Se a gente for ler as cartas, a gente vai ver que sempre eles começam com a graça de Deus e sempre terminam com a graça de Deus, né? A termo de curiosidade, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, termina falando da graça de Deus, né? Apocalipse 22, 21, fala: a graça do Senhor Jesus seja com todos, amém. E essa palavra graça aqui é caris, né? Graça salvífica. Sendo assim, né, não foi surpresa essa palavra, né, esse termo graça ganhar tanto destaque na Reforma Protestante, no ensino da Reforma Protestante, sendo ela o ponto o ponto central da mensagem, né? Se a gente for dividir ali os 5 solas, a gente vai ver que sola gratia, acho que junto com sola fide, que é sola graça e sola fé, né? São os pontos centrais da mensagem da Reforma, né? A gente viu lá a mensagem qual que é: salvo somente pela graça através da fé. Essa foi a mensagem da Reforma, aquilo que houve um choque ali de Martinho Lutero com a Igreja Católica. Ele chamou a Igreja Católica para um debate, ele queria debater sobre isso. Ele via a prática das indulgências e falava assim: peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ele leu lá Romanos e ele viu que nós somos justificados pela fé. E aí ele falou: peraí, né? Tá errado esse negócio aí, tá muito abusivo, não é dessa forma. E aí ele
pregou as 95 teses com o intuito de chamar a razão à Igreja Católica, de debater, de se alguém levantasse para debater com ele se ele estava certo ou errado. Não foi uma afronta, né? Na parte dele não foi uma afronta dele querer sair, destruir a Igreja Católica, não foi isso, né? Foi no sentido dele chamar a Igreja Católica para um debate. Só que aí o que aconteceu? A Igreja Católica, em vez de debater, mandou uma carta de excomunhão para ele, né? Então, foi o tema central da reforma. Mas, apesar, né, dessa palavra ser tão usual, será que nós entendemos realmente o que é a graça? Será que nós compreendemos e vivemos somente pela graça? Nós somos reformados, né? Nós cremos na reforma. Se nós estamos aqui hoje reunidos, é porque nós cremos na reforma. E se nós cremos na reforma, nós cremos nos pilares da reforma, né? E se nós cremos nos pilares da reforma, nós cremos na sola gratia. Mas será que nós entendemos o que é a sola gratia? Né? Assim como foi importante esse ensino no século XVI, é importante hoje, né? A declaração de Cambridge lá fala da erosão, e essa erosão precisa ser resolvida, precisa ser fechada, e nós precisamos retornar aos ensinos, constantemente aos ensinos da reforma, né? E a doutrina da salvação somente pela graça, ela não é um assunto assim muito bem digerido muitas vezes. E por que isso? Porque ela incomoda a gente. Assim como incomodou a Igreja Católica, quando a gente fala que a salvação é só pela graça, isso incomoda muita gente. Por quê? Nós gostamos de ter o controle na mão. Nós gostamos de estar na direção da nossa vida, né? E isso em tudo. E até, às vezes, até com relação à salvação, né? E o ensino da graça vai desconstruir tudo isso, né? E isso nos incomoda. E qual é o ensino da graça? Um breve comentário de João Calvino sobre o texto de João 2. Ele fala assim: ora, pode-se perguntar como o homem recebe a salvação que lhe é oferecida pelas mãos divinas? Eis a minha resposta: pela instrumentalidade da fé. Daí o apóstolo conclui que nada aqui é propriamente nosso, da parte de Deus é graça somente, e nada trazemos senão a fé, a qual nos despe de todo louvor pessoal. Então segue-se que a salvação não procede de nós. Calvino aí, ele está falando o quê? Que a graça é um ato exclusivo de Deus. A salvação é um ato que vem de Deus. E a única coisa que eu tenho é fé. Só que essa fé é dada por Deus. E essa fé, o que é a fé? O Ronaldo vai falar sobre... Não sei que é o Ronaldo, né, que vai falar sobre sola fide. A fé é o quê? É o estender das mãos. É o estender das mãos para receber a graça de Deus. É a instrumentalidade da graça. Nós não temos nada. Nós não temos nada que possa garantir a salvação em nós mesmos. Nenhum mérito meu vai garantir a minha salvação. Nós somos ensinados de que nós precisamos fazer X, Y, Z para ser salvo. Só que a palavra de Deus nos ensina que nós não precisamos fazer X, Y, B para ser salvo. Nós somos simplesmente aceitos por Deus. A salvação é o ato, Deus nos aceita pelo seu amor. E isso é difícil de entrar na nossa cabeça. Porque nós queremos fazer as coisas para Deus, né? No sentido assim, não, eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ser, né, um bom marido, vou ser uma boa esposa, um bom filho, para chegar no céu. Vou fazer boas obras, né? Uma vez eu lembro, trabalhava de servente de pedreiro, e junto com um primo meu. E esse primo também era um outro servente. E aí a gente foi
tinha que atravessar a rua, né? A gente estava reformando uma casa, tinha que atravessar a rua para pegar um material. E aí, nisso que a gente vai atravessar a rua, tem uma senhorinha vindo para atravessar a rua, cheia de sacola e tal, meio ali. Aí meu primo falou assim: vai indo lá que eu vou ajudar aquela senhora ali a carregar as coisas. Aí ele foi lá, ajudou ela, atravessou a rua e tal, e eu estava lá enchendo a carriola de areia. Aí ele chegou, agora já fiz minha boa ação do dia, já garanti um lugarzinho no céu já. Aí eu não entendia muito sobre a graça e tal. Eu achei estranho, né? Falei, mas... achei estranho, falei, mas legal, né? Fiquei de boa ali, não falei nada. Depois eu comecei a estudar e comecei a ver, né? Que a salvação não é por aí. A salvação, o caminho da salvação não é esse. Se você quer ser salvo, a única coisa que Deus pede é fé, que você creia em Jesus Cristo. E por ser tão simples, acaba sendo complicado, porque a gente não gosta das coisas simples, a gente gosta que compliquem as coisas, né? E a gente acha mais fácil eu fazer um monte de coisa para ser salvo do que, né? Por isso que a gente vê aí um monte de igreja falando coisa nada a ver, vendendo a fé das pessoas, comprando e vendendo a fé, e cheio de gente. Aí você fala, nossa, mas como que essas pessoas conseguem ir nessas igrejas, conseguem fazer isso daí? É porque eles não entenderam a graça, não entenderam que é só pela graça. E para a gente entender o que é a graça, nós precisamos primeiro entender o que é justificação, né? Para entender o que é justificação, nós vamos encontrar na história da Reforma várias confissões de fé, né? E essas confissões de fé era o quê? Era os reformadores dizendo naquilo que eles acreditavam, né? Qual a fé daquele determinado grupo de pessoas? O que eles acreditam? Né? Nós temos aqui como igreja a nossa declaração de fé. E o breve catecismo de Westminster, que é uma dessas declarações, fala assim, que a justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Então, grifa essa passagem aí, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada. Essa é a grande questão. Nós não cremos que o sacrifício de Cristo foi suficiente na cruz para nos salvar. E isso daí choca com a doutrina da graça. Então nós precisamos crer. Um teólogo chamado Herman, né? Um teólogo holandês, ele diz assim que a justificação é o quê? É um judicial, porém gracioso ato de Deus, pelo qual o pecador escolhido e crente é absolvido da culpa de seus pecados e adquire o direito à vida eterna, concedida a ele por causa da obediência de Cristo, recebida pela fé. Nós não temos condição de medir o tamanho do estrago que o pecado fez na nossa vida. Nós não temos condição. Eu li uma vez que fala assim, um cara falando que o pecado foi um negócio tão grande, tão sério, que atingiu a Deus. Imagina algo para atingir a Deus. Ninguém consegue atingir a Deus. De um juiz dele, eu acho que é de sozinho, ou fazendo alguma obra, ou fazendo alguma coisa. Como que eu posso justificar o meu pecado? Não tem como, né? E aí que entra Jesus, né? E aí no banco dos réus nós estamos lá, de repente a gente grita: quem poderá nos socorrer? Como disse o filósofo Chapolin Colorado, né? E sendo assim, a justificação ela é um aspecto legal dentro da salvação, né? O aspecto legal da salvação é um termo judicial, né? E
E assim, Cristo, ele entra na jogada não só como nosso advogado. A gente tem isso, né? Ah, Cristo é meu advogado e tal. Tudo bem, é. Só que mais que isso, é mais ou menos assim, nós estamos lá no banco do réu, prestes a ser condenado, e aí Jesus chega como advogado e fala assim, ó, não, eu vou defender a causa dele. Não, mais que isso, sai daí, sai do banco dos réus, eu vou sentar aí. E toda a culpa que era dele agora vem sobre mim. Isso é maravilhoso, meu irmão. Jesus, ele tomou o nosso lugar. Ele foi o nosso representante ali na cruz do Calvário. Romanos 5, 17 fala assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Faltando um M ali. Reinarão em vida, a saber, por Jesus Cristo. Então, eu estava ministrando a aula para os jovens aí, eu falei assim, que a Bíblia, ela não é um livro de ciências. A Bíblia, ela não é um livro de química, de matemática, só que ela abrange vários assuntos, sim. Só que a Bíblia ela tem um assunto só, e esse assunto é a redenção. Do começo ao fim, se a gente for resumir a Bíblia num título, você chamaria a redenção. E essa história da redenção, ela se resume a dois personagens principais, que é Adão e Jesus Cristo. Adão somos nós, pecadores, falhos. E Jesus Cristo é o segundo Adão, aquele que veio e cumpriu toda a lei de Deus, para que nós não recebêssemos a punição que nos era devida, nos era merecida. A obra da cruz foi algo muito grande, meus irmãos. Foi algo maravilhoso. E a gente precisa entender a justificação, o solo Christus, vai falar sobre Cristo, vai entrar mais nesse assunto. Na verdade é o que? Uma continuação. A sola graça é o que? O resultado daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Um texto aí que fala aí, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, 13 a 15. Depois Isaías, olha que lindo. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Que maravilha é isso, Jesus nos justificou, levou sobre si as nossas iniquidades. E isso não tem nada que pague isso, não tem obras que nós possamos fazer que vai pagar isso. É só pela graça de Deus. Vocês estão entendendo? Que é só pela graça que você está aqui, é só pela graça que você acorda todo dia de manhã, fica de pé para trabalhar, que é só pela graça que nós enfrentamos as dificuldades desse mundo. Mas um dia nós vamos ter a esperança de vida eterna, nós vamos estar lá no céu com Cristo. Nós vamos viver essa graça plenamente, de fato. Nós vamos ver a graça, A graça é a dádiva de Deus, é o próprio Jesus. E meu irmão, Jesus, ele não é obra das nossas mãos. Jesus não é obra do pensamento humano. Não teve mente humana que pôde inventar Jesus. Não tem isso, não existe.
Então Jesus é a graça de Deus e nós precisamos crer nele. Certa vez, vamos passar um pouquinho sobre o que a Igreja Católica crê com relação à graça, o ensino da graça, o ensino romano da graça. Uma vez, num debate, C.S. Lewis, tem um livro até, não sei se tem em português, mas eu sei que tem em inglês. E é um livro onde o C.S. Lewis é chamado, junto com membros de outras religiões, para debater sobre a fé. E aí, num determinado momento desse debate, ele é perguntado para ele, até marquei aqui, qual é a contribuição mais importante do cristianismo para o mundo? E qual a linha que separa o cristianismo das outras religiões, que faz o cristianismo ser tão especial? Aí C.S. Lewis, de forma calma, olhou para o cara e falou assim: é simples, isso é fácil, é a graça. A graça é o que difere a fé cristã de todas as outras fés, todas as outras crenças. E qual é o ensino? Tá ligado, ó? Tá. E esse ensino, ele foi imprescindível na vida da igreja na época de Lutero. E ele é hoje. Porque a Igreja Católica Romana, na época, ela católica medieval, na época ali, vivia o seu pior momento. Era um momento de declínio total. Às vezes você vai perguntar, mas só tinha Igreja Católica? Só. Na época ali só tinha Igreja Católica, desde que Constantino ali declarou o Império Romano Cristão, a Igreja Católica era a principal fé, a principal fé. E na Idade Média, por isso que é chamado de Idade das Trevas, houve ali um tempo ali muito tenso, onde a palavra de Deus, a luz, não chegava para as pessoas. E nesse período que se levantou a reforma, tá? E a Igreja Católica, nesse tempo, vivia o pior momento, tanto na questão moral, como na questão espiritual. E a Igreja Católica, ela era relutante às mudanças. Todo mundo que se levantou antes de Lutero foi morto ou foi expulso da Igreja Católica, foi perseguido. Todos que levantaram buscando uma reforma. Não sei quantos já leram ou já assistiram filmes, documentários sobre a história de John Hus, de Wycliffe, que foram chamados de pré-reformadores, pessoas que se levantaram buscando uma reforma dentro da Igreja Católica. E aí tem um livro chamado Cristianismo através dos séculos, que é do Carnes. Ele fala assim, citando a Igreja Católica, esse declínio da Igreja Católica, ele fala: com os olhos presos ao passado, tanto clássico quanto pagão, e indiferente às forças dinâmicas que estavam formando uma nova sociedade, a sociedade italiana, da qual o papado fazia parte, a Igreja Católica ali adotou uma forma de vida corrupta, sensual e imoral, embora culta e refinada. Então era aquele sepulcro caiado, Então a Igreja Católica por dentro estava desmoronando, mas continuava com a sua pompa, com a sua caminhando como se nada tivesse acontecendo. E o abuso das indulgências e tudo mais. E há muito a Igreja Católica estava longe da sã doutrina. E aqueles que se levantavam buscando uma reforma eram expulsos ou mortos. E aí você pode perguntar, falar assim, mas o católico não acredita na graça? Não, ele acredita. Ele acredita. Se você chegar para um católico e perguntar, por que você vai ser salvo? Ele vai falar, não, por causa da graça. Mas o que diferencia o ensino católico do ensino protestante? O que ensina nesse aspecto de salvação? É uma palavra só que muda. Que eles são salvos
nós somos salvos somente pela graça. Eles são salvos pela graça e por mais alguma coisa. Então esse somente, o sola gratia, né? O católico tira esse sola, né? Então ele acrescenta mais alguma coisa. E para a gente entender, né, esse ensino da Igreja Católica é mais ou menos assim. A criança, quando é batizada, essa graça, ela é colocada nela, a graça salvadora. A criança vai lá, através do sacramento do batismo, é infundida nela a graça. Então a criança fica cheia de graça. E aí ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo e vai cometendo pecados. E esses pecados, o que vai fazendo? Vai matando essa graça que tem dentro dela. E aí precisa de mais graça. E aí como que ela vai conseguir essa graça? Através de obras, através do que é chamado, né, da Igreja Católica, lá o Concílio de Trento falou da segunda tábua de justificação, que são as penitências, né? Então, através das penitências, confissões, etc, essa pessoa vai sendo justificada, né? E não justificada somente pela graça, através da fé. Ela vai sendo justificada através dos seus méritos, através do Papa, através, né? Enfim. Então é mais ou menos assim, quanto mais graça é derramada, mais justiça, né? Quanto mais justificada essa pessoa vai se tornando diante de Deus, até chegar no céu lá. Então não depende daquilo que eu faço, né? Então o ensino católico é mais ou menos isso, ó, graças, né, no batismo lá, depois obra, sacramento, e o resultado é a justificação. Então eles colocam um pouquinho de coisa aí no meio, né? E o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que nossos atos podem trazer justificação para nós, né? Os nossos atos de justiça, né? Como que é? Né? Lá em Isaías fala, né? Somos como impuro todos nós. Nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a pegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Nós somos barro, e todas as nossas iniquidades nos levam para longe de Deus. Não tem como eu voltar para Deus praticando obras. Por mais bela que sejam essas obras, por melhor que seja, é só arrependimento, contrição e dependência da graça de Cristo. Isso é depender da graça de Cristo. Um outro texto, né, que a gente até leu, né, Efésios: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então nós estávamos mortos, e pela graça nós fomos vivificados. Não foi por sacramentos e por obras, pela graça. Quando nós pecamos, nós estamos debaixo, né, a partir do momento que nós estávamos no pecado, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E a partir do momento que Cristo nos alcançou, essa graça nos alcançou, nós nos tornamos filhos de Deus. E é pela graça. E muitos de nós evangélicos ainda não cremos que é só pela graça. Assim, e esse ensino católico é impregnado na gente, desde de criança. A gente entende que nós precisamos fazer alguma coisa para merecer a salvação. E não é assim. Então, aí a gente vem para a igreja pensando assim: nossa, hoje é domingo, eu vou para a igreja para mim ganhar uma pedrinha na coroa lá, ou para mim ganhar alguma coisa com Deus, né? A gente acha que fazendo as coisas nós vamos ter bônus com Deus, e não é assim.
Não é assim, é só pela graça de Deus, é dependente da graça de Deus. Não adianta eu fazer campanha, não adianta eu dar dinheiro, não adianta eu fazer infinitas coisas que eles pregam aí para receber a salvação, que eu não vou receber. Franklin Ferreira diz, no livro lá, e a gente trazendo um pouquinho para nós aqui, o meio evangélico, saindo do ensino católico, Franklin diz que este artigo da Sola Gratia é o artigo que tem sido abandonado pela igreja evangélica. E realmente, essa erosão tem corroído as igrejas, e muito pouco hoje se ouve da mensagem da salvação só pela graça. Hoje muitos púlpitos têm sido, está sendo abandonado o evangelismo dos púlpitos, a mensagem do evangelho. Hoje se prega autoajuda, se prega psicologia, se faz piada, mas não prega a mensagem do evangelho. Não generalizando, claro que existem igrejas sérias, mas no grande, no popularzão, se a gente for analisar, se você ligar a televisão, dificilmente você vai achar uma igreja que está pregando só pela graça, a mensagem da salvação só pela graça. Tem um livro do R.C. Sproul, que é um teólogo americano, e ele fala assim no livro, esse livro tem o título de Sola Gratia, quem quiser procurar lá, ele diz assim, que a maior humilhação que Israel passou na história, antes da queda de Jerusalém, no ano 70, foi o cativeiro babilônico. E por quê? Ele diz assim que o cativeiro babilônico, o povo de Israel quase perdeu sua identidade. Eu não sei se, depois o Abeni pode corrigir se estiver errado, mas ele diz assim que se não fosse a graça de Deus, não fosse a providência divina de levantar homens como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abidnego e outros homens que se levantaram ali, Neemias, a gente vai ver na Bíblia, o povo de Israel tinha perdido a sua identidade. E ele diz assim que hoje tem acontecido a mesma coisa. Qual é o cativeiro babilônico hoje? Onde é a Babilônia? É o mundo. E esse mundo tem entrado nas igrejas e tem tirado a identidade dos púlpitos. A identidade, esses cinco pontos, se a gente pegar, é a identidade da fé cristã, é aquilo que define a fé cristã. E o mundo tem entrado e tem tirado isso. Por isso que a gente vê que as mensagens hoje é trocada, não fala mais de céu e inferno, a doutrina do céu, a doutrina do inferno é trocada. O céu é coisa boa, que eu tenho que receber, as bênçãos que Deus tem para mim, vai abrir a janela do céu, vai derramar bênçãos, e o inferno é traduzido por coisas ruins que me acontecem no dia a dia, doença, Então, o humanismo, a doutrina do homem tem tomado conta dos púlpitos, e essa é a grande erosão. O homem tem sido colocado no pedestal e não Deus, não a graça de Deus. E esse é um grande prejuízo. Não é à toa que um país que nem o Brasil, que tem 43 milhões de evangélicos, segundo o censo do IBGE, em 2010, é um país tão violento, um país tão corrupto. Fala, não, mas não era para ter tanto crente e o Brasil está melhor. Claro que a gente vê uma luz aqui brilhando, outra ali, mas é pouco. Mas por que isso? Porque a mensagem do Evangelho tem sido subvertida, tem sido contaminada pela mensagem do homem. Calvino, ele vai falar assim, que em todo lugar onde seu conhecimento é apagado, a glória de Cristo é extinta, a religião abolida, a igreja destruída e a esperança de salvação subvertida. Então, onde não há o ensino da graça, onde a mensagem do Evangelho é contaminada, acontece isso daí. O conhecimento da glória de Cristo é extinta. Quem que passa a ser glorificado? O homem.
a religião é abolida, a fé é abolida, né? A igreja é destruída, a esperança da salvação é subvertida. Então é muito sério, meu irmão, muito sério. Esse ensino da graça tem que estar no nosso dia a dia. Eu vou aprofundar um pouquinho mais na aplicação prática depois. E a gente precisa, né, ter isso no nosso dia a dia, não só nos domingos, não só no culto, né, mas em casa. Um grande problema, né, um grande problema é o quê? É que a gente cresce com uma cultura do mostrar serviço, né? Todo tempo nós temos que mostrar serviço. Às vezes você está lá trabalhando, né? Aí seu chefe pede para fazer alguma coisa, e aí você quer mostrar serviço, né? Você está ali para receber uma promoção, alguma coisa, aí você quer mostrar serviço, e aí você não acaba o trabalho ali na hora que tem que terminar, você quer fazer mais, você quer mostrar serviço. Às vezes a pessoa, né, de uma forma mais prática, alguém te dá alguma coisa, logo você quer retribuir. Você não acha que aquilo foi de graça. Não, você sempre desconfia, né? A gente tem sempre essa mentalidade. Não, isso daí teve um preço, eu preciso... Nossa, né, ainda mais se for algo de valor. A pessoa chega lá e te dá um presente, fala, ó, estou te dando, é seu. E aí você logo tem aquela mentalidade, não, eu preciso comprar um negócio aí no mesmo nível, não espera, né? Às vezes está ansioso para chegar logo o aniversário da pessoa para dar alguma coisa que equivale àquele presente que você recebeu. E o que é isso? É um falso entendimento da graça. A religião nos ensina que para sermos aceitos por Deus nós precisamos fazer as coisas. A religiosidade ensina isso. Para você ser aceito por Deus, você precisa fazer algo. Mas a graça nos ensina que nós somos simplesmente aceitos por Deus. E o motivo que Deus nos aceita ainda é mais absurdo. É o amor. É só amor. E é isso que é difícil para a gente entender. Fala, mas só isso? Eu não preciso fazer nada para entrar no céu? Não. Porque aí você fala assim, não, então eu não preciso orar, não preciso ler a Bíblia, não preciso ir na igreja, não preciso evangelizar, não preciso fazer boas obras. Por que nós fazemos tudo isso então, se é só pela graça? Todo ato que nós fazemos após sermos aceitos por Deus é atos de louvor. Todo ato que eu faço, se eu estou aqui hoje, não é para mim ir para o céu. Se eu estou aqui hoje, é para benefício, para o meu benefício, eu sou feliz com isso, eu sou beneficiado, mas principalmente é pela glória de Deus, porque eu sou agradecido por tão grande salvação. Se você sai de casa, né? Às vezes a gente sai de casa bufando, né? Nossa, de novo, tem que ir na igreja, tem que fazer isso. Ah, não, tem reunião no meio da semana ainda. Se você pensa assim, isso está errado, meu irmão. Quanto mais eu entendo da graça de Deus, mais agraciado eu fico, mais feliz eu fico com relação às coisas de Deus. Mais perto de Deus eu quero estar. Quero mais ler a Bíblia, eu quero mais conhecer desse Deus maravilhoso que me salvou. Eu quero mais cumprir o que Ele fala, eu quero obedecer o que Ele fala. Porque eu entendi a graça. Agora a pessoa que não entende a graça, ela é sem graça. A fé dela é sem graça. Ela vai viver mal-humorada. A pessoa pode estar lá em Dubai, pode estar no Emirados Árabes, pode estar no Havaí, pode estar no lugar mais lindo do mundo. Se ela não entender a graça de Deus, ela vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Enquanto outros que estão numa favela, que estão lá num barraquinho, está cantando, está louvando a Deus, está agradecendo, porque entendeu a graça. C.S. Lewis, né, citando ele de novo, ele fala assim: eu só acredito no Evangelho porque é uma ideia que jamais poderia passar na cabeça de um ser humano. Eu só acredito no Evangelho porque é uma ideia que jamais poderia passar na cabeça de um ser humano.
Quem é o inventor do Evangelho? É Deus. E essa graça vem de Deus. E eu só creio nessa graça justamente por causa disso, porque é de Deus. Porque se fosse do homem, ia ser um negócio sem graça. Ia ser um negócio imperfeito. Nós não temos nenhuma obrigatoriedade para conquistar a salvação. Toda a lei foi cumprida em Jesus Cristo. Nós lemos lá que Ele é a plenitude da graça. Então a graça plena é Jesus Cristo. Ele cumpriu aquilo que nós não conseguiríamos cumprir nunca. Então, tudo aquilo que eu faço deve ser um ato de louvor a Deus. Deve ser um ato de louvor a Deus. Por isso que Tiago depois vai falar, onde está a obra daquele que fala que tem fé? A obra é o resultado, é algo que se espera naturalmente de alguém que foi salvo. Eu não vou fazer a obra para ser salvo. O catecismo, eu falei do catecismo de Westminster, existem outros, e um que foi bastante usado na época da Reforma foi o catecismo de Heidelberg, esse lugar aí. Catecismo de Heidelberg, ele fala assim: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se dos meus pecados e de minha natureza pecaminosa, que devo combater duramente toda a minha vida, mas Ele me dá a justiça de Cristo pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Então, gente, se a gente entender a graça, nós vamos viver leve. A religião, a questão de fé, as questões, vai ficar leve, vai ficar um negócio gostoso. Você vai ler a Bíblia com ânimo. A declaração de Cambridge, depois que falou da erosão, ela vai falar a tese, a tese dela. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. E negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. A fé é produzida pela nossa natureza, a fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Então, o que ele está dizendo aí é que a salvação não é por mérito. A salvação é somente pela graça de Cristo, o qual nos vivifica, o qual nos tira da morte. Nós estávamos mortos, a gente não entende isso, que nós estávamos mortos antes de Cristo nos alcançar. Não é que a gente vai para o inferno, a gente já estava no inferno. A gente já estava no inferno, e aí Cristo nos ressuscita para uma nova vida. Isso é algo lindo, algo maravilhoso, que deve ser celebrado todos os dias da nossa vida. Eu queria concluir fazendo uma pergunta, por qual caminho você tem trilhado? Por qual caminho você tem andado? Eu assisti um filme esses dias, não sei quantos assistiram já, chama Árvore da Vida. Filme assim, lindo. Só que assim, você tem que ter um pouco de disposição para assistir, porque não é um filme fácil de entender, tá? Mas é um filme lindo. E ele deixa muitos porquês, na gente. A gente assim, até meio filosófico o filme, assim, que você acaba assistindo o filme, você fica cheio de porquê, Porque o filme realmente trata disso, os porquês da vida, E no começo do filme, eles têm uma narrativa ali que é assim, eu olhei aquilo ali, falei, é maravilhoso, fala sobre a graça, Fala assim,
Esse filme aí, tá? A Árvore da Vida. Quem quiser assistir depois, o filme tem 2 horas mais ou menos. Tem que estar um pouco disposto aí para assistir. Fala assim, ó, as freiras nos ensinaram que existem 2 caminhos na vida: o caminho da natureza e o caminho da graça. Você precisa escolher qual deles vai seguir. A graça não procura satisfazer a si própria. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ferida. Eu vou ler de novo. As freiras nos ensinaram que existem 2 caminhos na vida: o caminho da natureza e o caminho da graça. Você precisa escolher qual deles vai seguir. A graça não procura satisfazer a si própria. Ela aceita que a desprezem, que a esqueçam, que não gostem dela. Ela aceita ser insultada e ferida. A natureza só quer satisfazer a si mesma e fazer com que os outros a satisfaçam. Ela gosta de ser livre e que façam a sua vontade. Ela procura razões para ser infeliz quando o mundo todo está feliz ao seu redor e o amor está sorrindo através de todas as coisas. As freiras nos ensinaram que quem ama o caminho da graça jamais tem um fim triste. E aí, eu pergunto para você, por qual caminho nós temos trilhado? O caminho da natureza? O caminho da graça? Ou o caminho da religiosidade? O caminho da natureza é aquele caminho que o homem está no pedestal, que o homem é o dominador, é a lei do mais forte. Aquilo que Nietzsche ensinava, né? É a lei do mais forte. Eu preciso de poder. Eu preciso de poder. Eu tenho sede de poder. E o homem vai em busca desse poder. Eu não posso ser o menor. Eu tenho que ser o maior. Eu não posso ser humilhado. Eu não posso dar a minha face. Se alguém me ferir a face, eu tenho que dar um murro. Esse é o caminho da natureza. O caminho da religiosidade é aquele, para você ter a salvação, você precisa cumprir alguns rituais. Você precisa fazer algumas coisas, você precisa ser bonzinho. Você precisa obedecer isso, isso e aquilo e você vai conseguir entrar no céu. E o caminho da graça é Cristo. É Cristo. A graça, ela nos livra das nossas mãos. Ela nos livra das mãos da religiosidade. A graça nos livra de tudo isso e nos coloca nos braços do Pai. Como eu disse, Jesus não é obra humana. Jesus não foi talhado por suas mãos, não foi. A cruz de Cristo não foi obra de mente humana. Foi obra de Deus. E nós vivemos numa cultura humanista, uma cultura que nós precisamos sempre estar no centro da situação, nós precisamos dominar a situação. Nós fazemos planos sem Deus no meio, como isso? Não é proibido fazer plano, o problema é que a gente faz planos sem pôr Deus nesses planos. Às vezes nós vivemos buscando um descanso, buscando, um dia eu vou descansar, um dia eu vou, estou trabalhando, agora vou me esforçar ao máximo, vou dar tudo que eu tenho, porque um dia eu vou descansar, um dia eu vou conseguir aquilo que eu quero. Às vezes aquela história, o cara sonha em se aposentar e nessa aposentadoria viver de boa, viver relax. Então ele sonha o quê? Em ter uma chácara, ter um sítio, mais aqui no interior. Outro sonha em ter uma casa na praia. E aí o que ele faz? Ele vai em busca desse sonho. Aí ele faz o quê? Vou trabalhar. Trabalho.
Aí detona a família por causa do trabalho, exclui os filhos. Não, eu preciso trabalhar, agora não dá tempo. Um dia eu vou ter tempo para vocês, filhos, calma, um dia eu vou ter tempo. Esposa, um dia eu vou ter tempo para você, mas agora eu preciso trabalhar. É o meu sonho, é o nosso sonho. Esquece dos relacionamentos. E aí vive aquela vida, né? Correndo. Aí chega o grande dia da aposentadoria. 80 anos depois, né? Porque do jeito que está a lei, né? Chega o grande dia da aposentadoria. Aí, essa pessoa vai lá, ou o dia que ela pede a conta, né? Que ela conseguiu amealhar, reunir todo o dinheiro que ela precisava. Aí ela pede a conta. Aí ela sai feliz da vida. Oh, meu Deus do céu, não vejo a hora de estar lá no meu relax. Agora sim eu vou aproveitar minha família. Aí ele sai, tropeça no degrau, bate a cabeça e morre. E aí? Ou vai atravessar a rua, um caminhão vem, atropela ele. Ele nunca na vida dele imaginou que aquilo poderia acontecer, dentro desse sonho dele. Ele sonhou com tantas coisas, em conquistar tantas coisas, em ter tantas coisas, que não passou um momento sequer na cabeça dele, que daqui 10 minutos Deus poderia tirar a vida dele. Basta um espinho na nossa carne para mostrar a nossa fraqueza, para mostrar quem nós somos, de que nós não somos todo-poderoso. Paulo mostra isso, né, em Efésios, que a gente leu nesse livro. Eu não sei se a passagem está em Efésios, acho que está, mas esse livro de Efésios, Paulo estava no auge da sua carreira. Paulo estava no auge do ministério dele, viajando, pregando, ministrando, e aí é quando Deus vem e coloca um espinho na carne. E aí é uma passagem linda, né, que fala, né, que Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Basta uma doença para a gente ver quem nós somos. Uma gripe, não precisa ser muita coisa. Uma gripe. Meu irmão, a salvação não está em você. A salvação não está naquilo que você pode fazer. A salvação está em Cristo. E este crucificado, ressurreto, que está à direita do Pai, e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos entender. Não sei se tem mais algum. Não, acabou, né? Por qual caminho você tem trilhado? E uma outra questão é que um Deus tão lindo como esse, que nos oferece um presente tão grande como esse, não tem como a gente ter medo de um Deus desse. Nós crescemos com aquela ideia, né, de que Deus vai nos castigar, de que, né, mas nós temos que amar esse Deus. A Bíblia diz que onde há amor não há medo, né? Então nós precisamos amar esse Deus, nos entregar totalmente a Ele. E a mensagem do Sola Gratia é essa, que a salvação não vem de nós. Nós não somos autossuficientes. A soberania é toda de Deus. Toda de Deus. Então elas, né, aquilo que o pastor falou, eu vou batizar, mas eu tenho medo depois de cair. Mas o que é isso? Nada mais é do que eu querer confiar em mim mesmo, né? Então a graça, ela é total dependência de Deus. É isso que é a dificuldade nossa, né? A dificuldade do ser humano é depender de Deus 100%. Então eu entrego para Deus algumas áreas da minha vida e outras áreas não. Então eu falo assim: Senhor, o Senhor é soberano na minha vida, mas espera aí, na área da sexualidade não é, na área da financeira não, eu cuido disso. E é aí que a gente se estrepa. É aí que a gente vai pro buraco. Aí você vive uma vida infeliz, fala: peraí, mas onde está a graça de Deus? Eu estou fazendo tudo certinho, estou cumprindo tudo aqui e estou infeliz. Mas por quê? A graça é dependência total de Deus, né? Por isso que é importante a gente começar o dia orando, né? A gente acordar e orar pedindo para Deus: Deus, eu quero depender da sua graça nesse dia, eu quero viver pela sua graça, né? E não
confiar nas nossas mãos, né?